Olá, meu amigo e minha amiga, muito boa tarde para você, bom dia que está chegando aqui. Bom, é de se esperar, né, que esse movimento todo de tela que você encontra aqui é exatamente para não fazer edição, né, e o conteúdo aí sair com mais agilidade, né, buscando manter aí o mínimo de dignidade possível, né, concernente aí a um vídeo publicado aqui para o YouTube, tá certo? Então veja só, na última videoaula eu falei aqui um pouquinho sobre a medição dentro de um vão, né? Agora, né? Deixa eu baixar aqui o retorno um pouquinho, né? O fundo musical também, não fica aqui gritando, disputando com ele não dá certo, né? Deixa eu ver se está tudo no lugar. Então, agora a gente vai falar agora um pouco sobre a medição fora do vão, né? Onde a própria cortina ou a persiana, ela será colocada de maneira sobreposta, né? E quando a gente fala em sobreposição, né? O próprio conceito que a gente vai utilizar, muitas vezes, dependendo do modelo de suporte, às vezes a necessidade de você usar aqui alguns prolongadores, ou seja, este é um material que parafusa na parede e a cortina ela vai fazer com que o distanciamento da parede ela consiga ser instalada no suporte, tá certo? Então assim, alguns modelos de cortina têm alguns prolongadores específicos, como é o caso da persiana vertical de tecido, tá certo? Então é bom se atentar na hora de fazer o pedido ao fabricante para que haja o envio do suporte aí do prolongador correto, caso a necessidade de utilização do mesmo, tá certo? Então vamos aqui compartilhar a nossa tela, certo? Agora a gente vai aqui em medição fora do vão. Se você não assistiu ainda a última videoaula que eu falo sobre medição, né? Eu recomendo fortemente que você assista ela para que você possa ter uma compreensão melhor, entender melhor os diagramas que eu uso para colocar aqui neste vídeo, tá certo? Então vamos lá. A gente vai fazer uma breve recapitulação. Como eu fiz uma medição fora do vão, né? E eu sinalizei largura 3, largura 2, largura 1, a altura 1, a altura 2, a altura 3, né? De maneira que você pudesse entender quais são os pontos especiais sinalizados aqui em vermelho, tá? E os pontos de atenção aonde a gente tinha uma percepção de eventuais ondulações, isso dentro de um vão. Quando a cortina ela vai sobreposta, né? Ela vai, ou seja, a instalação dela, ela é por fora de um vão, né? Deixa eu pegar aqui a minha cortina, bem bonita, sofisticada e requintada, né? Então, se eu tinha uma cortina, né, aonde eu tinha aqui uma janela, é apertadinho mesmo, tá, gente? Então, vamos lá. Eu tinha aqui a minha janela, certo? Eu estava ensinando para vocês instalado dentro de um vão. Agora, como eu vou fazer uma instalação sobreposta, é natural que eu ultrapasse alguns centímetros para cima e para as laterais, fazendo com que haja uma sobreposição na janela. Aí eu te faço uma pergunta, né? Quanto é geralmente que tem que se passar uma cortina em sobreposição? Novamente eu volto àquele mencionado que eu sempre digo, né? O combinado não sai caro, não há assim uma medida exata. Existem alguns clientes que querem uma transposição, né, de 10 centímetros, outros querem 20, né? De repente você tem um teto aqui em cima, né? Você pode fazer a cortina desenrolando lá do topo, passando 15 centímetros para baixo, né? Então passa 15 para um lado, 15 para um outro. De repente ela, em vez de passar 15, eu vou até o teto. Opa, volta um slide lá, né? Eu vou até o teto, né? Eu vou do teto passando um pouquinho para baixo da janela. Se for uma porta, né, uma porta balcão, por exemplo, a gente passa um pouquinho para cima, né, a quantidade que o cliente quer, a partir do momento que ela
que o cliente definiu isso, você desce ela também até o chão. Uma porta-balcão geralmente é aquela porta que dá acesso a uma varanda, né? Então, num apartamento você tem a sala, né? Aquela porta que dá acesso à varanda chama-se porta-balcão, tá certo? Então, geralmente é uma porta totalmente de vidro, né? E, enfim. Quando a medição é por fora do vão, né, a gente sugere também esse aspecto, né? Imaginando o seguinte, né? Imagine o quanto é importante você saber disso, né? Com a trena a laser, você vai saber se o pedreiro que fez a instalação da janela, ele fez um requadramento correto, né? Porque de repente você vai, vamos supor, na hora de fazer a execução desse trabalho, você mede daqui e passa 15 centímetros para cima. Você mede daqui e passa 15 centímetros para cima. Proporcionalmente em relação à janela, a sua cortina vai estar realmente na mesma medida. Mas em relação ao teto e em relação ao piso. Você entendeu? Então, de repente, você tem que também fazer uma medição aí em 3 pontos, talvez, né, muito mais próximos dessa janela, em 3 pontos, do teto até o chão, né, e verificar se o nível de requadramento dessa janela está aí de acordo, bem centralizado dentro de um ambiente, né? E isso acontece, né? Às vezes o pedreiro ali deu uma caprichada maior ali no reboco, ficou 1 centímetro, 2, né? Eu já vi 5 centímetros, já cheguei a ver 7 centímetros, tá? Em relação a descompensação da janela em relação ao teto. Então, de alguma forma, para manter o produto no prumo, tá? Que é uma outra ferramenta importante, você ter um instrumento de medição de nível em relação ao teto, em relação ao chão, muitas vezes uma instalação onde você não considera realmente as próprias medidas da janela. Você tem que olhar isso de uma maneira muito mais profunda, né? Considerar toda a parede para poder o produto ficar enquadradinho, não sofrer nenhuma alteração. Olha, uma coisa interessante, tá? Deixa eu achar que a minha cortina rolou, certo? Exemplo, se eu me baseio pela janela, né? Eu tenho aqui uma persiana rolô, né? E eu subo, né? Independente da quantidade de centímetros que eu subi para fazer a sobreposição. E a janela está descompensada, o meu produto também em relação ao teto, em relação ao piso, vai ficar torto, correto? Ele não vai ficar nivelado, No caso de produtos que enrolam em tubos, tá? Vamos considerar o seguinte, o produto ele vai enrolar num tubo. Se a cortina ficar minimamente inclinada para qualquer um dos lados, tá? Isso vai fazer com que o peso desta base empurre o tecido para uma das pontas, seja ela a ponta do acionamento do comando ou a outra ponta que chama-se ponta oposta. Então o que vai acontecer? O tecido vai começar a esbarrar aqui na lateral e vai haver um desfiamento, ou seja, a cortina ela vai subir torta, não vai funcionar direito, vai estragar muito, muito, muito rápido, né? Eu, como trabalho com fábricas já tem um bom tempo, muitas vezes eu ouvi alguma reclamação nesse sentido, né? Olha, o seu produto não é bom, o seu produto não presta, o seu produto é isso, o seu produto é aquilo. Na realidade, era a própria execução do serviço, né? Então, quando um instalador não toma essa precaução de identificar, olha só o quanto tempo eu estou falando nesse assunto, o quanto ele é importante, tá certo? Então, assim, medir as larguras, né? Obviamente, as alturas nos pontos, identificar o enquadramento da janela para saber se realmente a janela está no prumo certinho e se o pedreiro fez aí um bom trabalho, perfeito? Como fazer a medição, né? Então você vai lá medir, né, a largura 1, a largura 2, né? Faz o transpasse, a transposição, né? A recomendação de 5 centímetros a 10 centímetros é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, tá certo? Pegadinha.
pegadinha, tá? Acontece o seguinte, você vai vender uma cortina rolô, certo? Uma cortina rolô, como eu falei num vídeo anterior, você já sabe que a distância do tecido até a ponta dela são 2 centímetros, é 1,8, né? Mas eu vou falar 2, são 2 centímetros. Se eu transpasso do lado de cá, né? Se eu faço um transpasso do lado de cá com 5 centímetros, quantos centímetros de tecido eu vou ter? Eu vou ter 3 centímetros de tecido, tá certo? Chega na hora, você vai instalar o produto, vai instalar para o cliente vem lá com aquela treninha, como eu já passei muito por isso, entendeu? O cliente vai vir com a treninha e vai falar assim, olha, eu pedi 5 centímetros, você está passando só 3, eu não quero essa cortina. Isso pode gerar um prejuízo, tá certo? Então, o conhecimento técnico do produto que você vende ajuda você a minimizar prejuízos, aumentar a sua capacidade em conhecimento e evitar aí transtornos que podem gerar aí um aborrecimento muito grande para o seu negócio, né? Alguns retrabalhos, algumas recompras, enfim. Eu, particularmente, vou ser honesto com você, eu não vi ninguém no YouTube falando isso que eu estou dizendo aqui para você. Eu não conheço absolutamente ninguém, nenhum fabricante veio aqui no YouTube ensinar isso para você de graça, tá certo? Então vamos lá, prosseguindo. Tomando as medidas de cuidado, né? Eu sugiro, né, uma recomendação minha, né, com um transpasse de 10 centímetros, né, para você ficar aí com 8 centímetros de tecido, pelo menos para cada lado, tá certo? Aonde você vai ter uma segurança maior, como sugestão. Lógico que eu transpasso o máximo que eu posso, né? Quanto maior eu aumento a cortina, maior é a quantidade de metros quadrados, mais valor monetário eu agrego ao produto e eu não fico com aquela venda miserável passando o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, tá bom? Isso que eu acabei de explicar para cortinas rolô, numa cortina sobreposta também vale para fechamentos de sacada com transposição de tecidos, ou seja, você faz uma rolô e uma outra tampa na frente de maneira que possa evitar aquela fresta de junção entre um tecido e outro. Nunca considere os mínimos 5 centímetros, você vai ter uma surpresa. Tá certo? Próximo slide. Vamos lá. Para persianas verticais, né, existe um segredinho aqui muito bacana, né? É bom você atentar para isso. A largura você vai medir e vai descontar 1 centímetro, né? Medir sempre do teto. Olha só, é importante quando você for fazer uma persiana vertical do teto, medir nos 3 pontos, altura 1, altura 2, altura 3, porque se o teto do cliente for inclinado, entendeu? A sua cortina também vai ficar inclinada e esse defeito vai aparecer aonde? No final da cortina. Você entendeu? Mais uma vez eu reforço, a trena laser arrebenta e você sabe na hora que você está vendendo o produto para o seu cliente a diferença. Muitas trenas normais, né? Se for uma altura muito alta, você vai subir ela lá, aí o negócio sobe e tomba para trás, você acaba passando aí alguns aborrecimentos, não consegue ter uma medida 100% precisa, tá certo? Então, muito cuidado, tá? Numa persiana vertical de tecido, a minha sugestão para desconto são 3 centímetros. A minha sugestão, tá? Tem gente que desconta 5 centímetros. Eu acho que 5 centímetros do chão é uma quantidade muito grande, né? É bem grande, eu acho que é muito espaço para deixar do chão. Eu gosto, né, de descontar, sempre gostei muito de descontar 3 centímetros, tá? Altura, medir a altura A1, A2, A3, descontar 2 centímetros quando for de parede a parede ou dentro do vão, né? Eu gosto dos 3, né? Eu deixei aqui, não mudei. Dentro do vão, para instalação dentro do vão, a profundidade mínima é de 10 centímetros, desconsiderando obstáculos. Olha só, de novo, gente, o quanto um obstáculo pode ser prejudicial na hora da execução do projeto.
Então eu tenho aqui o meu protótipo de janela, né, onde você pode observar a distância que eu tenho para instalação da persiana vertical. Então vamos lá, deixa eu ver, eu tenho aqui um trilho. Vou deixar isso para aula prática, tá? Para o próximo vídeo. Então assim, eu tenho a distância, eu preciso de um distanciamento total de maneira que o tecido da vertical consiga fazer o seu ciclo de giro, de controle de luminosidade. Olha só que interessante. O linguajar técnico que eu utilizo para explicar aqui para você. Quando você usa esse linguajar técnico, a impressão que você passa para o seu cliente é de que você realmente é um profissional que entende do que você está falando. Você entendeu? Então isso faz com que o cliente também tenha a percepção da sua competência na resolução do problema que ele pode estar passando, tá certo? Então, se eu tenho um ciclo de movimentação, que é o controle de luminosidade de 360 graus, que a lâmina são 180 graus, né? São 180 graus para cada lado. Eu preciso de 10 centímetros. Neste caso aqui, eu não tenho como fazer isso. Você entendeu? Eu tenho aqui 7 centímetros. Isso já não me daria oportunidade para fazer o giro, a menos que eu colocasse muito, muito para fora e, enfim, acaba atrapalhando aí a hora da instalação, tá certo? Então, sempre observar essa questão, tá? De transpasse, de quanto você vai transpassar para cada lado. Fora do vão, para a persiana vertical, aí eu também sugiro nessa questão de 15 centímetros para cada lado, para cada um dos 4 lados, né? Ou seja, 15 para cima, 15 para baixo, 15 para a direita e 15 para a esquerda, tá certo? Sempre também observando o nível de requadramento da janela. Olha só, eu falei várias vezes sobre isso, né? Então vamos lá. Sempre atentar no seu pedido a altura dos comandos, né? Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente tem uma cortina bem pequenininha instalada lá a 7 metros de altura. Né? Como é que o cliente ele vai realmente movimentar aquela cortina lá em cima se não é uma cortina motorizada, né? Então, observar sempre a altura dos comandos. Qualquer desconto deverá ser feito pelo revendedor credenciado, dizendo isso por quê? Porque a maioria dos fabricantes, quando acolhem as suas medidas, elas são exatamente produzidas de acordo com aquele parâmetro que você informou, né? Então, todo esse arquivo, eles são gravados para que não haja nenhuma confusão, inversão aí de largura, de altura, outro cuidado que você tem que tomar, inverter largura por altura, né? Geralmente o padrão pelos fabricantes é sempre a largura em primeiro, né? Tem gente que tem o hábito de marcar a altura primeiro e depois a largura. Os fabricantes, a maioria das fábricas, a maioria aqui em São Paulo principalmente, entendem dessa forma. Se eu tiver errado aí, podem me corrigir, tá? Que primeiro vem a largura na anotação e depois a altura. Será considerada como medida final, ou seja, será aquela com a qual a persiana ou a cortina será produzida. Outra coisa, né, que é importante, né, principalmente para novatos, né, aqueles que estão começando a chegar agora no canal, não entendem muito. Eu já tive muitas dúvidas de pessoas que começaram no ramo e no segmento de cortinas e persianas, quando venderam o produto, a cortina rolou, é o mais vendido, né? Vamos dizer assim, é o suprassumo do negócio, é tudo que enrola num tubo, né? Que a medida da cortina ela é baseada aqui na parte de cima. Ela nunca é pelo tecido, tá certo? Até porque se você observar o tecido, ele sempre é um pouquinho menor nas pontas. Entendeu? É o próprio conceito do produto, é esse. Então, a largura, se ela mede, por exemplo, esse protótipo de cortina, ele tem aqui 50 centímetros de largura. Se eu considero que tem 2 centímetros aqui e 1,5 centímetro aqui, tá? São 3,5. O tecido, ele vai ter uns 46,5, né? 46,5 de tecido, tá certo?
Então toma cuidado que essa é uma pegadinha e muitas vezes isso pode gerar alguma dúvida na cabeça do seu cliente. Espera um pouquinho só. Desculpa, gente. Problemas com vãos, com medidas variando torto, né? Teto ou pisos irregulares, paredes fora de prumo, afastamento muito grande e outros problemas encontrados no local deverão ser informados ao cliente, né, antes da venda, pois o produto instalado poderá gerar insatisfação no cliente por parecer que o produto está com algum defeito de fabricação, ou se for detectado pelo nosso técnico, né, geralmente algumas fábricas disponibilizam um técnico, um dos problemas citados acima será cobrado da revenda a taxa de visita e se houver ajustes no local do serviço. Acontece o seguinte, né, muitos fabricantes, né, que possuem uma equipe técnica e for constatado que a revenda realizou um serviço muito, vamos dizer assim, não qualificado, gera cobrança para sua loja. Então é importante você tomar cuidado na hora da venda para que você não tenha nenhuma surpresa a mais diante do futuro do seu cliente, né? O desgaste que isso tudo gera, isso é importante. Então é o seguinte, eu vou fazer a próxima videoaula, né, trazendo esse contexto de medição, como que eu meço cada uma das cortinas, as pegadinhas que a gente encontra, embora eu falei que algumas, eu vou estar trazendo algumas outras para vocês. E assim que eu finalizar essa, nós vamos falar sobre modelos de acionamento, o que é standard, o que é monocontrole, acionamento corda, acionamento com correntinha, motorização, tá certo? Então eu agradeço imensamente você ter me assistido até aqui. Eu falei imensamente demais, né? Eu olhei, assisti outro vídeo e falei muito imensamente. Tá certo? Então, assim, eu quero agradecer mesmo de coração, né? Essa é um trabalho que eu sempre fiz de qualificação das minhas revendas, aonde eu atuo, né? Diretamente ao profissional, presencialmente em cada uma. Muitas vezes a loja, eles me falam o seguinte, Fleverton, troquei um funcionário, eu preciso de ajuda, né? Com esse momento de pandemia, a gente fica aí com a mobilidade bem reduzida, né? A gente não consegue andar tanto na rua. Eu vou ser honesto contigo, né? E a própria imprensa, a própria mídia tem mostrado que o futuro de muitas empresas será mais ou menos nesse molde de treinamento e capacitação à distância, né? Então a gente tenta aqui se adaptar de maneira que os meus trabalhos não cessem, né? Ainda que na fábrica que eu represento hoje tenha uma mega estrutura, tenha um conjunto, vamos dizer assim, um showroom enorme e maravilhoso, um lugar assim muito confortável para receber os meus clientes, no momento eu não posso, entendeu? Em função dessa restrição de aglomeração de pessoas, eu não posso colocar 30, 40 pessoas dentro de um ambiente, né? Então, enfim, se eu trabalhar isso de forma mais reduzida, também eu não estou podendo, existem algumas restrições até pela própria fábrica em proteção aos colaboradores dentro da empresa, né? A gente faz aquele tour pela fábrica, conhece, né, as ferramentas que cortam os tecidos, né? Você conhece muito da tecnologia por trás de tudo isso, né? Quando você vê uma cortina, não é, tem muita mão de obra, né? Muitas pessoas envolvidas no processo para que um produto chegue minimamente com qualidade na residência do seu cliente ou na sua mesmo que está aqui me assistindo pela primeira vez, tá bom? Então, de coração mesmo, eu agradeço. Não vou dizer imensamente de novo, mas até o próximo vídeo. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e até mais. Tchau, tchau.